É bem capaz de cessar meu clamor quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho pedir por favor e a intolerância pedir paciência. Quão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro? Sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo. Provável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Deus é Deus. Como Deus vê a morte. Esse é o tema de hoje. Nós já temos algumas explicações humanas para a morte, né? E nós já temos o nosso conceito sobre a morte. E muitas vezes nós tentamos fazer uma leitura de Deus através de nossos olhos. E por causa disso nós ficamos muitas vezes tristes. E existem muitas pessoas que ficam até revoltadas com Deus quando se refere a isso. As pessoas, muitas delas, já conheci vários que simplesmente deixaram de seguir a Deus, deixaram a sua fé, deixaram a sua igreja, deixaram a Bíblia, deixaram tudo, porque passaram por um momento triste, difícil, nesse sentido. E aí? Como será que Deus vê a morte? Como que Deus entende a morte? Quando nós estamos diante de uma situação como essa, quando algum querido nosso está diante de uma iminente morte,
Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos para que outros orem, e nós queremos que Deus faça alguma coisa. Porém, nem sempre Deus responde da forma que nós queremos, que nós gostaríamos. E aí, isso pode mexer com nossa fé. Muitas vezes pode mexer com a gente de um jeito que a gente acha que ou nossa oração não tem poder, ou então que Deus não está nem aí para a gente. Você já passou por isso? Alguma vez você já ficou triste porque Deus, Ele não respondeu do jeito que você queria? Eu resolvi trazer esse tema depois de orar, depois de pedir para Deus uma orientação a respeito do que eu traria para nós hoje, justamente porque nós estamos vivendo num momento muito difícil. Nós, nessa semana, infelizmente, perdemos um pastor aqui do Mato Grosso, da região oeste do Mato Grosso, o pastor Emerson, um grande pastor, muito amado por sua igreja, muito amado pelos amigos. Eu tinha uma profunda consideração por ele, fiquei muito triste, ainda estou, porque um grande homem de Deus, jovem, 44 anos, 8 anos de ministério, cheio de sonhos, cheio de criatividade, infelizmente faleceu. Um soldado que, ferido, descansou. Nós estamos em guerra. Eu tenho cada dia que passa me convencido mais que nós realmente estamos numa guerra. E infelizmente na guerra existem feridos e existem baixas. Mas também na guerra existe vitória. Acontece que a guerra que nós estamos lutando é diferente de todas as guerras que esse mundo já travou. Na nossa guerra não existe arma de fogo, arma branca, não existem escudos. Na guerra em que nós estamos vivendo é uma guerra sobrenatural. Só que, diferente de todas as outras guerras que esse mundo já teve, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre outras centenas e milhares de guerras que aconteceram e até hoje acontecem, a diferença é que nós temos um general que já garantiu a nossa vitória. Vitória contra o quê? Vitória contra quem? E a morte, como Deus enxerga a morte quando um soldado dele tomba no campo de batalha? Como que Deus enxerga a morte quando um ímpio, uma pessoa que não está nem aí para Deus, morre? Como que Deus reage? O que Deus sente? Como que Ele vê essa situação? Se você nunca parou para olhar através dos olhos de Deus, se prepare, porque hoje nós vamos fazer isso. Eu quero convidar você hoje a deixar um pouco os seus óculos, a sua lente, seus olhos, e parar de tentar enxergar a morte através da sua cosmovisão, para juntos agora entrarmos na cosmovisão de Deus, de como Deus enxerga quando Ele vê essas coisas acontecendo. Está preparado? Está preparado para entender um pouquinho mais, um pouquinho, sobre Deus, mas que vai fazer muita diferença na sua vida? Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Mudou a minha. Eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de enxergar a Deus e de enxergar essa realidade da morte. Eu tenho certeza disso. Então, você está preparado? Então vamos começar. Nós vamos entender, nós vamos ler vários textos bíblicos, tá? Eu não vou esperar você abrir a sua Bíblia, nós vamos projetar aqui, mas depois qualquer coisa você pode dar uma pausa e pesquisar na tua Bíblia, ou então rapidinho você abre aí para conferir, combinado? Mas nós vamos começar do começo, para nós entendermos de onde vem essa história de morte, porque se nós não entendermos de onde vem essa história, nós não vamos saber o fim, e se nós não entendermos por que a morte existe, nós não vamos entender o porquê acontece ainda hoje em nossas vidas e porque eu estou condenado à morte. Isso mesmo. Se Jesus não voltar, eu não vou viver para sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu também vou morrer. É só questão de tempo. Então, a morte já está garantida para mim, a morte física. Meu corpo ser sepultado na terra está garantido. É só questão de tempo. Ou questão de Jesus voltar, aí eu não preciso passar pela morte. Mas então vamos entender de onde ela vem. E como nós começamos isso? Do começo, em Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Abriu? Antes de lermos, volta para mim. Vamos fazer uma oração e pedir para que Deus nos ilumine e nos abençoe na leitura da Tua Palavra. Vamos ler, vamos orar.
Querido Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui diante da Tua Palavra, onde nós vamos estudar e entender um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Ó Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Abra nosso entendimento agora, porque nós queremos entrar um pouquinho na Sua mente. A Tua mente que é infinita, a Tua mente que é indescritível, é imensurável. A Tua mente que é maior do que tudo. Nós queremos entender só um pouquinho dela, daquilo que foi revelado na Tua Palavra. Mas mesmo estando revelado, escrito na Tua Palavra, nós precisamos de iluminação do Senhor para podermos entender. Então nos ilumine neste momento. Tire de nós agora nosso eu. Afaste de nós a forma que nós olhamos para isso. E ajuda-nos agora a nos concentrarmos na forma que o Senhor vê a morte. Nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos lá? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, na minha Bíblia diz assim, eu estou usando a Bíblia da tradução contemporânea, tá? Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua. Diz assim, mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Foi isso que Deus disse para Adão e Eva. Não coma, se comer, com certeza morrerá. Não é para comer. E aí nós conhecemos a história. Se você for no capítulo 3, nós não vamos ler, tem uma conversa ali entre a serpente e a mulher. E a serpente diz o seguinte para a mulher, é verdade que Deus disse para você não comer de nenhuma árvore? É isso mesmo? Você não pode comer nenhum fruto do jardim? É como se ela estivesse dizendo, nossa, que Deus é esse que vocês servem? Aí a mulher, não, claro que não, não foi isso que Deus disse. Deus disse que eu não posso comer só do conhecimento do bem e do mal. O resto a gente pode comer. Porque Deus disse que do dia que eu comer, certamente eu morrerei. Aí a serpente deve ter dado uma risada e falado, com certeza não, é certo que vocês não vão morrer. Está escrito em Gênesis capítulo 3, depois você pode conferir. É certo que vocês não vão morrer. Veja, a serpente desmentiu Deus. Como se Deus fosse mentiroso e a serpente detentora da verdade. Como se Deus estivesse escondendo algo da mulher e do homem. Mas o que é que tinha no fruto que foi suficiente para matar Adão e Eva? Algum veneno? Era uma fruta tóxica? Claro que não. O fruto era um fruto qualquer. Alguns usam a maçã, por muito tempo se usou essa tradição, só para ilustração. Mas pode ser uma maçã, pode ser uma melancia, pode ser uma uva, pode ser até um fruto que você comeu hoje de manhã. Não importa a qualidade do fruto. O fruto era apenas para identificar que aquela era a ordem de Deus, que Adão e Eva não deveriam descumprir, porque caso eles descumprissem, eles estariam se rebelando contra Deus. Entendeu? E dessa forma, então, eles estariam agora passando para o lado de Satanás e deixando o lado de Deus. Entendeu? É isso, só isso. Não tem nada de misterioso, de magia, de mágico no fruto. Era apenas uma questão de obediência, de rebelião. E aí, nós sabemos a história. Adão e Eva comeram do fruto. Primeiro Eva enganada pela serpente, depois Adão comeu consciente. Ele viu que a mulher tinha comido e ele simplesmente comeu desobedecendo de forma proposital. Ele sabia que se ele comesse, a consequência seria a morte. Mas ele foi lá e comeu. Por isso que muitas vezes o homem recebe a culpa. Porque enquanto a mulher foi enganada, o homem comeu de forma consciente. Entendeu? Então é isso que aconteceu. E aí a morte entrou na humanidade. Acontece que houve ali, através de Adão e Eva, uma contaminação para todos os descendentes. Todos nós agora nascemos em pecado, condenados à morte. Mas como assim? É um vírus? É uma doença? Não. Deixa eu explicar melhor. Você com certeza tem um celular aí, não tem? Talvez você esteja assistindo a gente aqui pelo celular. Mas, independente do dispositivo que você esteja usando, seja um computador, um notebook, um celular ou uma televisão, todos precisam de uma fonte de energia. Todos. Pode ser bateria ou na tomada, não é isso? Mas vamos fazer ilustração com o celular. Eu tenho meu celular aqui. Meu celular está ligado. Você pode ver aí, ele está aceso na sua tela. Está ligado. E ele está ligado porque ele tem uma bateria. Está dizendo aqui que está com 44%. Ele foi carregado à noite. Já está com 44%, já foi bastante consumido. Se eu não ligar ele antes de chegar a zero novamente na tomada, ele vai desligar.
Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles se desconectaram de Deus, e por terem se desconectados de Deus, agora eles estavam vivendo só com a bateria. Por isso que eles viveram 900 anos, a bateria deles era muito boa. Mas o que aconteceu então? A bateria deles acabaram. Mas como assim? Vou explicar melhor. Nós não vamos ler, mas depois você pode conferir em Isaías, no capítulo 49, lá diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Entendeu? Abre-se um abismo entre nós e Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Entendeu? Então, se ele faz separação, significa que nós nos desconectamos por causa do pecado. Adão e Eva se desconectaram de Deus. Então, não foi Deus que matou Adão e Eva, mas foram Adão e Eva, ao se desconectarem de Deus, se mataram. Foi um suicídio. Isso mesmo, eles se suicidaram. Ao se desconectarem de Deus, eles mesmos trouxeram a condenação da morte sobre a vida deles. E com isso trouxe a condenação da morte para todos os homens. Quem é o verdadeiro culpado de tudo isso? De novo, leia Gênesis capítulo 3 aí na sua casa com calma. Depois, e você vai ver que na conversa ali com a serpente engana a mulher, depois a mulher dá o fruto para o homem, e depois Deus vai até o jardim e conversa com os dois. E quando ele está conversando com os dois, Deus não encontra os dois, porque na viração do dia, todos os dias à tarde, Deus ia no jardim. E quando ele estava chegando no jardim, o que aconteceu? Ele procurou Adão e Eva e disse: por que vocês se esconderam? Aí eles disseram: não, é porque nós estávamos nus, e aí nós ficamos com medo e nos escondemos. Daí Deus fala: mas quem disse que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore que era proibido? Aí Adão na hora responde: Senhor, a mulher que o Senhor me deu de comer do fruto. Aí Deus olha para Eva: Eva, você comeu do fruto? Aí Eva diz: Senhor, a serpente me deu de comer do fruto. E aí, pergunto para você, Adão colocou a culpa em quem? Na Eva? Em Deus. Muito bem, colocou a culpa em Deus. Por quê? Ele disse: a mulher que tu me deste, me deu de comer, e aí eu comi. E Eva colocou a culpa na serpente? Quem que criou a serpente? Deus. Mesma coisa, Eva colocou a culpa em Deus. Você percebeu que quando entrou o pecado, já entrou esse negócio de achar um culpado? Esse negócio de achar um culpado existe até hoje. Por isso que muitas pessoas se revoltam, ficam bravas com Deus, brigam com Deus, e muitas vezes afastam-se de Deus e não querem mais saber de Deus quando alguém morre na família, porque esse negócio de tentar achar um culpado vem de lá do Éden. E eles colocaram a culpa em Deus, por causa do pecado. E o pecado existe em nós hoje. Ele reina em nós. Então, infelizmente, hoje nós estamos condenados à morte por causa disso. Por causa do pecado que habita em nós. O pecado, como eu disse no início, é a separação entre nós e Deus. Agora, você já pecou alguma vez? Sim ou não? Eu tenho uma resposta bíblica para você. Quer ver? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Na minha Bíblia diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ou carecem da glória de Deus, depende da sua tradução. Não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram. Aqui é contundente. Aqui engloba todos. E olha 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se você disser que não tem pecado, olha o que a Bíblia fala, tem para você aqui. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Entendeu? E aí, você tem pecado? Com certeza tem. E porque você tem pecado, você está condenado à morte. Não é isso? Mas aí vem um problema. Como eu disse, por causa do pecado vem a morte. E aí muitos pensam assim: meu Deus, mas importa que a morte mata só meu corpo, mas a alma continua viva. Será? A alma vive? A alma vive fora do corpo? Existe alma vagando por aí? Será que existe? Se você for em Gênesis capítulo 2, ali no versículo 7, você vai ver que é muito claro. Nós não vamos ler aqui, mas confira na tua Bíblia. Lá diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, certo? Deus criou. E aí no versículo 7, depois que Deus criou ali, você vai lendo os versículos, quando chega no versículo 7, fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser
alma vivente. O homem é uma alma, ele não tem uma alma. O homem é. É totalmente diferente ser e ter. Uma letra simplesmente, que no nosso alfabeto, as duas letras estão do lado, ST, fazem toda a diferença nesse verbo, ser de ter. O homem é, ele não tem. É diferente, totalmente diferente. Então, eu sou uma alma. E se eu pequei, eu morro. E se eu que sou uma alma morro, então a alma morre, sim ou não? Vamos deixar a Bíblia responder. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Que diz assim: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? Nós estamos condenados à morte. A alma que pecar, você já pecou. Com certeza, talvez neste momento aqui você já tenha cometido um pecado. Então a alma que pecar, essa morrerá. Bom, esse conceito de morte nós já entendemos. Então podemos partir agora para o olhar de Deus em relação a isso. Eu fiz essa introdução para que nós pudéssemos entender qual é o conceito bíblico da morte. Morte é isso. A pessoa desobedece a Deus, o pecado condena ela à morte, desconecta de Deus e ela está condenada à morte. E não é apenas a morte física, mas é a morte eterna. Essa é a condenação de todo pecador, a morte eterna. Ou seja, morreu é para sempre, para toda a eternidade. Nunca mais você vai existir. Nunca mais. Mas aí que entra Deus na história. É aqui. Eu quero ler mais um texto para você entender qual é a situação que nós nos encontramos, porque até agora eu tenho falado de boca a nossa condenação. Mas abra comigo a Bíblia em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, para você ver qual é a sentença que nós temos devido ao nosso pecado. Diz assim: portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Tínhamos. Você percebeu que está no passado? O verbo ter? Tínhamos. Significa que nós não temos mais essa sentença? Depende. O apóstolo Paulo está falando aqui para os cristãos de Corinto, para a igreja de Corinto, para as pessoas ali que aceitaram Jesus Cristo. E ele se inclui, porque ele coloca ele junto. Então nós tínhamos uma sentença de morte, então nós não temos mais. Nós não temos mais a sentença da morte eterna. Fique bem claro. A morte eterna. Ok? Agora, o que eu gosto é que a verdade é progressiva. Enquanto que no Antigo Testamento eles foram aprendendo cada vez mais sobre as verdades de Deus, no Novo Testamento ele amplia os conhecimentos do Antigo Testamento. Por isso que você não pode dividir a sua Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Na verdade, é uma Bíblia só. O Novo Testamento nada mais é que a ampliação do Antigo Testamento. O Novo Testamento nada mais é que comentário explicado do Antigo Testamento. É o cumprimento de muitas promessas do Antigo Testamento. É o cumprimento de muitas alianças do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele faz parte integral do Antigo Testamento. Então, na verdade, a Bíblia é uma só. E Jesus, ensinando sobre a morte, ele nos ensina algo extraordinário. Extraordinário. E eu gosto aqui de João. Abra comigo aí em João capítulo 11, onde Jesus ensina um novo conceito para a morte. João capítulo 11, de 11 a 13, diz assim: e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Entendeu? Então, se Jesus estava se referindo à morte de Lázaro, ele estava falando que Lázaro estava dormindo, e não que Lázaro estava morto. Esse novo conceito da morte, nós começamos a entender como Deus enxerga a morte. Quando Deus olha para uma pessoa que morreu, Ele não vê uma pessoa morta, Ele vê uma pessoa adormecida. E eu pergunto para você, quando você vai dormir? Quando sua família vai dormir?
e todos ali estão confortavelmente deitados, a luz apagada, respirando fundo, um sono gostoso. Eu pergunto, você chora? Você chora porque sua mãe, seu pai, porque seus irmãos estão dormindo ali? Alguma vez você já chorou? Eu não me conformo, eles estão dormindo, eu não quero que eles durmam. Já aconteceu isso com você? De você ficar desesperado porque eles estão dormindo? E chorar desesperadamente. Eu quero que eles acordem, chacoalhar a pessoa e abraçar a pessoa e tentar tirar a pessoa da cama à força para a pessoa acordar porque você não quer que ela durma. Já aconteceu isso com você? Só se tiver algum problema de transtorno, né? Mas se tiver normal, eu nunca vi. Alguém desesperado tentando acordar porque está muito triste, está muito abalado porque outra pessoa está dormindo. Nunca vi. Por que não? Porque você sabe que a pessoa está dormindo e ela logo vai acordar. Entendeu? Conseguiu entender? Conseguiu ligar os pontos? Quando a pessoa está dormindo, você sabe que logo ela vai acordar. Então por que desespero? Claro que você não vai ficar desesperado. Agora Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro estava morto, seu amigo, um amigo que ele amava, estava morto, ele demorou ainda 2 dias para sair de lá, e quando ele chega lá, fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado, ele estava cheirando mal já, e Jesus tranquilamente chega, conversando normal, ele quer ali conversar com as irmãs de Lázaro, e o que acontece? As irmãs de Lázaro, desesperadas, correm até Jesus e falam, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus tranquilamente diz, você crê em mim? Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Você entendeu? Então não existe morte para Cristo, é sono. Quando Jesus olha para uma pessoa que morre, ele enxerga uma pessoa dormindo. É por isso que não existe desespero da parte do céu. É por isso que muitas vezes Deus não se preocupa em curar uma pessoa que está enferma, porque Ele não tem desespero para isso. É um pai que está vendo o seu filho dormir. Hoje eu sou o pai de 2 filhos. Faz 1 ano e 10 dias, a nova integrante da família chegou, a Gabriela. E ela, graças a Deus, está dormindo bem. E quando ela dorme, aí que a gente dá graças a Deus, não é verdade? Pois é. Mas eu sei que daqui a pouco ela vai acordar. Eu não fico desesperado quando ela dorme. Eu não fico desesperado quando o meu filho, Daniel, dorme. Claro que não. E eu gosto muito quando ele dorme a noite toda. Sabe por quê? Porque o dia, às vezes, foi puxado para ele. Criança se cansa bastante, gasta bastante energia, corre de um lado, corre do outro. E a escola, e são atividades, e ele gosta de brincar. E normalmente dá umas 8, 8:30, ele já está ali querendo dormir, né? Pois é. E aí ele dorme, e como ele dorme cedo, acorda cedo. E aí a gente fica contente quando ele dorme bem a noite toda. Porque a gente sabe que ele está descansando e daqui a pouco ele vai estar com as suas energias revigoradas para um novo dia, com muita alegria, porque criança é alegria, né? Pois é. Eu não fico desesperado porque meu filho dormiu. Quando Deus olha para um filho que está dormindo, Ele vê um filho que vai acordar daqui a pouco. Porque para Deus, o apóstolo Pedro fala, para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ou seja, não tem problema se passar um dia, 1000 anos, 1 milhão de anos, Deus é eterno. Para Ele não faz diferença nenhuma, entendeu? Não é bom você começar a olhar para a morte com os olhos de Deus? Isso foi libertador para mim. Quando eu comecei a enxergar a morte com os olhos de Deus, foi libertador para mim, porque eu venho de uma outra formação espiritual. Eu vim acreditando em um monte de coisa distorcida, que não está na Bíblia. Isso fazia muito mal para mim, porque a minha crença dizia que a pessoa não está ali, não está mais ali naquele corpo, ou está vagando por aí, ou está em cima, está embaixo, está em algum lugar, pode estar triste naquele momento. Se eu fizer alguma coisa errada, ela vai chorar. Se eu fizer alguma coisa boa, ela vai sorrir. Ela vai pedir para Deus algumas coisas em meu favor. Ela está lá orando por mim e tal. E aquele sentimento ruim, não tem descanso, não tem nexo. A Bíblia fala que a pessoa, quando morre, ela descansa, ela dorme. Entendeu? É claro que é um sono sem sonho. É claro que é um sono que o único que pode acordar é o Deus Todo-Poderoso. Mas para Deus é só um sono. Para que vai se desesperar em relação a isso?
Não tem para quê, não é verdade? Então agora que nós estamos começando a compreender como Deus enxerga, olha que interessante. Deus revelou um segredo para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo quer revelar para você. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Pode ser que na sua tradução esteja escrito mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo aprendeu a lição de Jesus. Nem todos dormiremos. Ele está se referindo à morte. Entendeu? Nem todos dormiremos é morte. E aí ele continua no versículo seguinte: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Então, quando o nosso corpo mortal, no versículo 54, tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. E o versículo 57 diz: mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por que Deus não se desespera com a morte? Em primeiro lugar, porque Ele já tem a solução para a morte. Cristo é a solução. Ele já venceu a morte. Em segundo lugar, Ele já venceu o pecado. Olha como Deus é perfeito. Deus, Ele não lutou contra a morte. Porque a morte eu poderia dizer que a morte é o sintoma da doença. Entendeu? Quando você está tossindo, você tosse por quê? Por alergia, por um vírus, por uma bactéria, por um fungo. A tosse não é a doença. A tosse é o sintoma da doença. Entendeu? A febre, quando você está com febre, alguma coisa está inflamada. Garganta, uma glândula, um vírus que entrou em seu corpo, uma bactéria. Está entendendo? A febre não é a doença. A febre é o sintoma da doença. Deus, ao invés de dar um analgésico para diminuir a febre, Deus, ao invés de dar um xarope para melhorar a tosse, Deus mata o vírus, mata a bactéria, mata o fungo. Ele mata o problema na raiz, que é o pecado. Então Jesus veio e matou o pecado, venceu o pecado. E vencendo o pecado, a morte automaticamente deixa de existir. Jesus venceu a morte. Agora, vamos lá. Imagina que teu filho está gravemente doente. Não importa a doença, hoje o coronavírus está reinando, né? Mas a doença que for, não importa. A doença está em fase terminal. Mas aí a ciência descobre um remédio que consegue curar essa doença, mesmo que a doença esteja em fase terminal. E aí então aplica-se em seu filho uma injeção com essa cura, certo? E seu filho lá está em fase terminal. E aí quando você está olhando para o seu filho ali na cama, respirando com a ajuda de aparelhos, recebendo a medicação, daqui a pouco a febre dele começa a baixar, os batimentos cardíacos, a saturação da oxigenação, tudo começa a normalizar. Pergunto, você vai ficar desesperado ou você vai ficar tranquilo sabendo que daqui a pouco ele vai ficar 100%? É assim com o pecado. Quando Cristo morreu naquela cruz, o sangue dele foi a cura do pecado de toda a humanidade. O antídoto do mal que Adão trouxe para a terra através da desobediência está no sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado naquela cruz curou a raiz do problema. E hoje nós estamos diante da cura. Jesus é a cura do pecado, Jesus é a cura da morte. Curando o pecado, a morte deixa de existir. Então, deixa de ser morte e passa a ser um sono. Você conseguiu entrar na lente de Deus e enxergar a morte com a lente de Deus? Eu já fiz dezenas de funerais e toda vez que eu estou num funeral, eu procuro pregar essa mensagem, tentando mostrar para as pessoas que estão ali, de que aquela pessoa que está ali no caixão, está sendo sepultada na terra, na verdade, se ela está com Cristo, se ela entregou a vida a Jesus, é questão de tempo, ela vai se levantar dali. E quem é que pode dizer se ela entregou a vida a Jesus? Somente Deus. Somente Deus conhece o coração da pessoa. Somente Deus sabe qual foi a última conversa que houve entre ela e Deus nos últimos momentos da consciência dela.
Você está entendendo? Mas alguém pode dizer, mas pastor, e se ela não se levantar? Tem outra solução para você? Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. E Ele vai cumprir uma promessa que está em Apocalipse 21, onde Ele diz, toda lágrima será enxugada. Jesus mesmo irá consolar você naquele grande dia quando Ele voltar. Você entendeu? Então, para que se desesperar? Ficar triste faz parte da nossa humanidade. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso que nós não nos conformamos com a morte. Quem se conforma com a morte, eu não quero morrer. Eu não quero que ninguém que eu amo morra. Porém, existe esse ensinamento bíblico que me ajuda a passar por um momento triste como esse. Eu me lembro de quando eu perdi a minha mãe. Foi uma situação muito triste, mas, amigo, eu já era conhecedor da palavra. Eu sabia que eu estava diante de um problema solucionado. Entendeu isso? Eu estava diante de um problema solucionado. Quando o problema já está solucionado, eu não tenho por que me preocupar com o problema. Eu posso ficar triste sim por estar passando pelo problema, ou por ter passado pelo problema, mas eu não preciso me desesperar porque o problema já tem solução. Jesus é a solução de todos esses problemas. É por isso que muitas vezes Deus não vai atender a nossa oração e ressuscitar a pessoa, ou então curar a pessoa. É porque Deus, Ele não se preocupa tanto com essa vida aqui. Ele não está tão preocupado em você viver 100, 200, 300 anos nessa terra. Deus está preocupado em você viver para sempre com Ele. Essa é a preocupação de Deus. Deus não está preocupado se você vai viver aqui uma vida longa e próspera. Deus está preocupado se você vai viver a eternidade ao lado dEle, na cidade santa, no lugar onde Ele foi preparar para você. Essa é a preocupação de Deus. Então por que Deus vai se preocupar em curar alguém aqui que depois vai morrer de outra coisa? Talvez você esteja pensando assim, pastor, você está sendo muito frio neste momento, porque você não está entendendo a dor que eu estou sentindo. Eu acabei de dizer para você. Quando a minha mãe estava entubada, eu clamei a Deus para que Deus curasse ela. Eu pedi para que Deus libertasse ela daquela situação, para que Ele levantasse, para que Ele desse a saúde que ela precisava, para que Ele curasse e restaurasse 100%. Minha oração não foi atendida conforme o que eu pedi. Eu sei o que eu estou falando. E eu não quero parecer frio aqui com quem está sofrendo a dor do luto. Mas o que eu quero trazer para você é a esperança e a certeza de que esse problema já está resolvido. E é assim que Deus olha para a humanidade. Deus não olha para a humanidade com olhos frios, olhos sádicos, olhos de quem quer ver o mal da humanidade. Claro que não. Você já parou para pensar em Deus? Você já tentou se colocar no lugar dele? Tente fazer isso agora. Agora, neste momento, enquanto nós estamos aqui. Tente se colocar no lugar de Deus. Sabe por quê? Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas quanto tempo faz que Deus assiste a humanidade morrer? Quanto tempo? Calculando com cálculos conforme a cronologia bíblica, ali varia entre 6.000 anos. Fica ali em cerca de 6.000 anos. São 6.000 anos que Deus está vendo seus filhos morrerem. Eu não sei se você já perdeu um filho. Eu não posso imaginar a dor de perder um filho. Não posso imaginar. Só de imaginar, de tentar imaginar, na verdade, eu já fico abalado. Mas você já tentou se colocar no lugar de Deus? Quantas pessoas Deus já viu morrer nessa terra? Quantas? Quantas pessoas Deus teve que assistir morrer sem Ele? Morrendo perdida, porque Deus sabe exatamente qual é o destino de cada uma que morre. Ele sabe. A vida dela já está selada, já está julgada. É ali na morte. Nós não vamos comparecer diante de um trono onde vai ter Deus vai ser o juiz, Jesus o advogado de defesa, o diabo de acusação. Não, isso é só uma forma ilustrativa de muitas vezes que algumas pessoas usam. E até a Bíblia faz menção de algo parecido. Mas a Bíblia também fala que o julgamento é aqui, é agora. Quando eu descansar no pó da terra, eu estarei descansando com a minha vida selada.
o veredito final já estará sendo dado: salvo ou perdido. Não tem segunda chance. Não tem outra chance. Não tem. E Deus assiste a humanidade morrendo perdida. E eu pergunto para você: você acha que é a maioria ou a minoria que morre perdida? E você acha que Deus sofre ou Ele é tranquilo em relação à morte de um ímpio? Você quer ver o que Deus fala a respeito do ímpio quando ele morre? Você quer ver? Eu vou pular aqui no Ezequiel capítulo 33. E olha o que Deus diz a respeito da morte do ímpio. Presta atenção. Deus diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, o meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade, porque morrer, ó povo de Israel, por que morrer? Você percebeu qual é o sentimento no coração de Deus a respeito da morte do ímpio? Deus não tem prazer na morte do ímpio. E voltando um pouquinho, em Apocalipse capítulo 14, olha o que Jesus, porque Apocalipse é a revelação de Jesus. Olha o que Jesus fala para João escrever em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 13. A minha Bíblia diz assim: e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque as suas boas obras os acompanharão. Que texto, que texto. Quem dorme no Senhor, são felizes os que dormem no Senhor. Por quê? Os que morrem, aqui fala morrem, mas a gente já entendeu qual é o conceito bíblico de morte: é sono. Felizes são os que dormem no Senhor desde agora, suas obras os acompanham. Você entendeu o que Deus quis dizer aqui para você? Eu não sei quanto tempo eu vou viver nessa terra. Pastor, amigo meu, 44 anos, cheio de vida, cheio de planos, cheio de projetos para a igreja, para a família, para a vida dele, simplesmente em pouco tempo, acometido pelo Covid-19, as consequências foram tão graves, as inflamações, que ele não resistiu. Mas ele é feliz. Ele é feliz porque ele descansa no Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Um homem de Deus descansou no Senhor. Em breve Deus o chamará pelo nome. Em breve. Ele não vai mais ver as injustiças desse mundo. Ele não vai mais sentir dor. Não vai sentir tristeza. Ele não vai ser acometido por mais coisas ruins na vida dele. Ele está agora descansando, aguardando o retorno de Jesus. Enquanto que os ímpios morrem, e Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Deus não tem prazer na destruição dos ímpios. Não tem. Deus ama todos os ímpios. Foi por eles que Jesus morreu, para que eles se tornassem seus filhos, assim como eu. Entendeu? Assim como você. Ímpios que se tornam filhos de Deus. Vou ler o último texto com você, que está em Salmos, capítulo 116, versículo 15. Olha o que Deus fala a respeito da morte de seus fiéis. Presta atenção. Salmos 116, versículo 15. A minha Bíblia diz assim: o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Você conseguiu entrar um pouquinho aí na mente de Deus? Você conseguiu aí usar o óculos de Deus? Para finalizar, eu quero dizer o seguinte para você. Jesus, ao ver a miséria humana,
Ele se fez carne, Ele se fez homem aqui nessa terra. Habitou entre nós cheio de graça e verdade, conforme João capítulo 1, versículo 14. E depois que Ele viveu aqui a miséria do mundo, Ele venceu o mundo, venceu o pecado, morreu na cruz por mim e por você. E 3 dias sepultado, no 3º dia Ele se levanta, vencendo a morte. Venceu o pecado na cruz, venceu a morte na ressurreição. E por fim Ele destruirá todo o mal que existe na terra. Essa história é maravilhosa, é linda. Mas eu quero agora pedir para você mais uma vez entrar na mente de Deus e tentar enxergar essa cena através dos olhos de Deus. Entra comigo nessa cena. Deus o Pai está sentado no seu trono. O seu Filho está caminhando nessa terra e está nos últimos momentos da história dessa terra aqui, enquanto Ele estava com o seu ministério messiânico. Ele participa da última Santa Ceia na quinta-feira à noite com os apóstolos. E depois de participar da última Santa Ceia, Ele vai para o Getsêmani. E quando Ele está no Getsêmani, Ele ora a Deus e sentindo o peso do pecado sobre os seus ombros, o peso do pecado de toda a humanidade sobre seus ombros, Ele agora se desmorona. Ele não aguenta o peso do pecado, porque o peso do pecado traz consigo a ira de Deus. Jesus não estava com medo do pecado, não estava com medo do prego, não estava com medo da coroa. Jesus não queria sentir a ira de Deus. A ira do Deus Todo-Poderoso ia cair sobre ele. E ali ele clama a Deus: Senhor, se possível passe de mim esse cálice. Eu imagino agora o Pai lá em cima, no céu, no seu trono, olhando o Filho clamar para ele: passe de mim esse cálice. Eu estou falando como pai aqui agora. Imagina, meu filho pisa num espinho e ele clama chorando: Pai, tira esse espinho do meu pé. E eu fico de braços cruzados porque eu não posso tirar. Não era um espinho que estava no pé de Jesus, era o pecado da humanidade que estava esmagando Jesus naquele momento. E Deus o Pai sabia que seria também despejado sobre Jesus toda a ira do Deus Todo-Poderoso. E Deus olhando o Filho dele sendo esmagado pelo pecado, sendo esmagado pela ira de Deus, sendo separado do Pai. O que o pecado faz? Separa o homem de Deus. E o pecado separou Jesus do Pai. E ele nunca tinha sofrido essa separação antes. E agora, quando Deus permite que Jesus passe por tudo aquilo, Jesus agora pregado no madeiro, sangrando, sem forças. Sua força física já havia acabado. Ele estava ali já desfalecendo. E ali no madeiro, ele clama ao Pai: Pai, por que me abandonaste? Você entendeu o que aconteceu ali? Ele foi abandonado pelo Pai. Porque o Pai queria? Não. É porque Jesus não mais podia sentir a presença do Pai. O pecado trouxe separação entre os dois. E por causa dessa separação, Jesus agora não pode mais sentir a presença do Pai com ele. Algo que nunca havia acontecido em toda a eternidade. E aí eu olho para a morte com os olhos humanos e fico revoltado com Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor não livrou minha mãe da morte? Por que o Senhor não livrou a pessoa que eu amava da morte? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E nós nos esquecemos que o mesmo Deus, que muitas vezes não responde da forma que nós queremos a oração, é o Deus que mandou seu Filho para ser esmagado, para ser totalmente moído pela ira dele, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E aí a gente fica brigando com Deus por causa de uma vida aqui nessa terra, sendo que através da morte do Filho de Deus, a vida eterna está garantida para sempre. Você só precisa dizer uma coisa para Deus: sim. Não olhe mais para a morte com os olhos humanos, olhe para a morte com os olhos de Deus. É só um sono, já vai passar. Deus, Ele já resolveu o problema do pecado. Você entendeu? Não existe mais problema, está resolvido. Você só precisa dizer sim. Falta só um pouquinho para Jesus voltar. Daqui a pouquinho tudo isso que nós estamos vivendo vai acabar. Falta pouco. Falta pouco. Confia em Deus. Eu quero convidar você agora
a tomar uma decisão muito importante na sua vida, para sempre. Aprenda a olhar para a morte com os olhos de Deus. E mais do que isso, olhe para a morte de Jesus. Lembre-se que a morte dele é por sua culpa. Você foi o culpado. Eu sou o culpado pela morte de Cristo. E graças à morte dele, eu tenho a vida eterna garantida. Quem pode ser mais feliz do que eu, que já tenho a vida eterna garantida? Porque eu sou bom? Claro que não, sou igual a você. Mas é porque nós temos Cristo, nosso Salvador. É por isso. Entrega a sua vida a Ele neste momento, se você ainda não entregou. Entrega, 100%. E outra coisa, não faça só isso. Aprenda a olhar a morte com os olhos dele. E nunca mais se esqueça, quando você estiver passando por uma situação difícil, lembre-se do que Cristo passou para que você pudesse ter a vida eterna. Ainda que você passe 100 anos de dificuldade nessa terra, ainda que a sua vida seja de pura provação, você já sabe que se você estiver com Cristo, você vai ver eternamente com Ele, graças ao sangue precioso derramado naquela cruz. Entendeu? Então eu convido você para vir e ver a cena do Calvário. Medite na letra dessa canção que o Cleiton vai cantar. Lembre-se que foi por você. Lembre-se que foi por mim. E graças a isso, Jesus venceu a morte e nós estamos agora com a vida eterna garantida. Entrega a sua vida ao Senhor enquanto você medita na letra dessa canção. Vou estar orando por você. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte segue a sina, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo
Cristo suportou, sem nada te pedir, Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que Ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, Ele se entregou. Eu fui o culpado. Amém. Entendeu agora? Desde Adão, Deus vendo os ímpios morrerem, sangrando, com o coração sangrando. Um pai vendo suas criaturas, seus filhos morrendo, perdidos. A alegria também de ver justos descansando. Milhares de anos se passaram, Jesus veio. E agora o pai, além de ver tantos ímpios morrendo sem salvação, agora precisa ver o seu filho morrendo naquela cruz, sem poder interferir. Porque se ele interferisse, a salvação não poderia ser efetivada. E então Deus permite seu filho ser moído, esmagado, tanto pelo pecado quanto pela ira de Deus. E agora nós estamos aqui, milhares de anos depois, cerca de 2000 anos. Ímpios morreram, muitos, sem Deus. E o coração de Deus continuou sangrando. Muitos aceitaram Jesus, trouxe prazer para Jesus, para Deus. Percebeu agora? Quem é que está sofrendo mais em toda essa história? Você que perdeu um ente querido? Ou Deus que perdeu tantos filhos por causa do pecado? Ou Deus que precisou entregar seu único filho para morrer de forma injusta, porque o justo mesmo era eu morrer, não Jesus. Quem que sofreu mais em toda essa história? E mesmo assim, mesmo Deus sofrendo mais do que todos nessa história, Ele consegue se alegrar ao ver a mim, aqui, neste momento, me entregando a Jesus. Ao ver você aí, talvez você esteja assistindo uma gravação, nem seja ao vivo, mas está tomando a decisão também. Isso que importa. É isso. Que Jesus te abençoe. Que Jesus conduza seus passos. Que você não se desvie dos caminhos e que você traga muita alegria para Deus, com a certeza de que você está com Cristo e em breve você estará nas mansões celestiais, vivendo para sempre, por toda a eternidade, com seu Pai, com seu Criador. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por garantir a salvação em Cristo Jesus. E obrigado por abrir um pouco mais nossos olhos em relação a esse tema que machuca tanto a gente. Mas entendendo um pouco mais, nós percebemos que o maior machucado nessa história é o Senhor. O Senhor é maior machucado porque seus filhos, muitos deles, morreram perdidos, não aceitaram Jesus. No Antigo Testamento, nos tempos antigos, quando era ainda o Cordeiro representando Jesus, muitos viraram as costas.
Muitos. E o Senhor acabou de dizer aqui na tua palavra para nós que o Senhor não tem prazer na morte dos ímpios. Pelo contrário, o Senhor quer que eles se convertam, que eles se arrependam e vivam. Ó Deus, nós te amamos e reconhecemos mais uma vez o tamanho do teu amor por nós. É indescritível. Obrigado por não desistir da gente, Senhor. Quantos justos também trouxeram alegria para o Senhor. É impressionante, Pai. Não dá para a gente entender totalmente o teu amor. Como pode um Deus que ama tanto, ama inclusive quem vira as costas e sofre por aqueles que se afastam de ti? É impossível para nós entendermos o teu amor. Cabe a nós apenas aceitar. E nós estamos aqui para isso, Senhor. Queremos aceitar neste momento, diante dos anjos, diante das pessoas, o teu amor em nossa vida. E queremos aceitar, a olhar a morte agora através dos seus óculos. Onde nós acabamos de entender também que a morte, para aqueles que morrem no Senhor, estão apenas descansando, dormindo, e em breve se levantarão. Muito obrigado, Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos. Nós entregamos a ti e desde já te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado por ter estado aqui com a gente até agora. Com certeza Deus, Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Não tenha dúvida disso. Deus quer te abençoar, quer te amar, quer mostrar o amor dEle por você. Então continue firme com Deus. E nós nos vemos no próximo culto, amanhã às 19h30, horário de Mato Grosso. Para quem está em São Paulo ou em qualquer outro estado, às 20h30, horário de Brasília, tá? É 1 hora a mais. Então aqui é 19h30, 20h30, horário de Brasília. Deus abençoe você, até o próximo. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus